Bom dia, turma, bom dia a todos. Vamos aqui iniciando mais uma aula de Química, tá, dessa semana. Assim como as outras matérias, a gente vai iniciar capítulo novo do nosso livro, onde tem no nosso livro de Ciências tem Física e Química, então a parte de Química está no nosso livro de Ciências, tá? E vamos iniciar agora o capítulo 18, Substâncias e Mistura. É um capítulo bem tranquilo, pessoal, também. Tem muita teoria também, que é importante a teoria, mas que vocês acreditam que vão gostar desse capítulo, tá? Então, primeiro conceito, né? A gente tem que diferenciar o que é uma substância e o que é uma mistura, tá? Para química, né? Então, o que seria uma substância para química? É um grupo composto apenas de um tipo de molécula ou átomo. Então, se eu tiver apenas um tipo de molécula, a gente chama de mistura. Então, aqui pode ser uma substância simples ou uma substância composta, tá? Então, pode ser simples com apenas um elemento, compostas por mais de um elemento. Pessoal, cuidado para não confundir. Ah, o senhor me disse que é só um tipo de molécula? Sim. Mas dentro dessa molécula, pessoal, eu posso ter mais de um tipo de elemento. Por exemplo, a água. Eu tenho uma molécula de água, correto? Mas dentro da molécula de água eu tenho dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Então cuidado para não confundir aí. Substância formada por um tipo de molécula. Porém, eu posso ter uma substância simples e uma substância composta. Uma substância simples formada por um único elemento. Na substância composta, formada por mais de um elemento. Substância simples, pode ser dado o exemplo do gás de nitrogênio, que é formado apenas de substância do elemento de nitrogênio. Assim como o gás de ozônio, que é formado apenas por 3 átomos de oxigênio. Então, o gás de nitrogênio é formado apenas por nitrogênio, então é uma substância simples. O gás de ozônio é formado apenas pelo elemento de oxigênio, então também é uma substância simples. Importante que vocês saibam, substâncias simples são raramente encontradas na natureza, porque é muito difícil você ter um elemento formado, uma substância formada apenas por um elemento. Aqui eu botei o gás e o gás nitrogênio e os gases ozônio, formado por um único elemento, substância simples. Okay? Já a substância composta, é possível citar a conhecida água, né? É formado por uma única molécula, mas eu preciso de dois elementos, hidrogênio e oxigênio, para formar a água. Então, a água, substância composta. Ok? Cuidado para não misturar esses conceitos. E o que seria as misturas? As misturas, pessoal, quando se fala em mistura, é possível dizer que se trata de um conceito um pouco diferente, né? As misturas são a união das substâncias. Então, quando eu tenho mais de uma substância misturada, a gente chama de mistura. Tá? É bem... Por exemplo, água do mar. Quando eu tenho apenas água pura, substância. Quando eu pego a água do mar, uma mistura. Por quê? Porque aqui eu estou formando, a água do mar é formada por água e outros sais minerais. Tá? Ali aí a gente sente só a parte salgada, né? Mas é composto por outros sais minerais também. Sais minerais, lembra lá da nossa aula de biologia, certo? Então, quando eu tenho mistura de duas substâncias, eu chamo de mistura. Dentro desse assunto, existem as misturas homogêneas e as heterogêneas, tá? As homogêneas, homo, iguais. Então, são misturas que se misturam. Heterogênea, hetero, diferente. Então, não se misturam. Então, basicamente, mistura é a junção de duas substâncias. Dentro das misturas, eu tenho as misturas homogêneas e as heterogêneas. Vamos ver aqui exemplos de misturas homogêneas. O leite, o petróleo e a água do mar. Misturas heterogêneas. Se a gente pegar água e óleo. Então ali eu tenho uma mistura. Eu estou misturando água e óleo. Porém ali elas não se misturam. Ficam separadinhas. Então eu digo que são misturas heterogêneas. Certo? Então é de extrema importância que você consiga diferenciar. Então aqui diferença entre substância e mistura, eu botei só um resumozinho, né? Então aqui, substância, material que possui todas as características definidas. Claro, porque só tem uma substância, então aquela substância possui características bem definidas. Água,
líquido incolor, inodoro, insípido, então tá ali as características. Sal, uma substância, sal é uma substância. Sólido branco, inodoro, salgado. O açúcar, outra substância. Sólido, inodoro, branco e doce. Agora, se eu pegar as misturas, material que possui pelo menos uma característica indefinida. Se eu pegar ali o vinagre é uma mistura. Aí eu tenho vários tipos, tinto ou branco. Então, quando eu tenho características que podem mudar, é outra forma de identificar uma mistura. A laranja, doce, ela pode ser doce, amarga, azeda. Então, também não tem uma característica definida. Então, é uma outra forma de definir uma mistura. Ok? Então, a nossa aula de hoje era para iniciar o capítulo, iniciar essa diferença entre substância e mistura, tipos de substância, tipos de misturas. Ok? Ficamos por aqui, façam atividade, até a próxima aula.